Amém, boa noite, glória a Deus. Estamos chegando hoje, nesta quinta-feira, com mais uma live para falar da palavra de Deus, para falar do amor de Deus. Glória a Jesus. Hoje vamos falar um pouco sobre a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta maravilhosa que Deus colocou para nós, uma carta que fala muito sobre salvação, fala muito sobre o amor de Deus, fala muito de nós, né? A carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas de Paulo, todas são maravilhosas, mas essa tem um cunho especial pela sua grandeza, pela sua bondade, com que ele aborda os assuntos relativos à vida de Jesus, à morte de Jesus e à salvação que ele nos concedeu pela sua graça. A cidade de Efésios era uma cidade que Paulo tinha um carinho muito especial por ela, e ele escreveu essa carta quando ele estava em Roma, ele estava preso. Ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma daquelas 7 igrejas que Jesus escreveu as cartas de Apocalipse através de João, né? Uma cidade que se situava na Ásia, cidade portuária, mas a cidade de Éfeso ela tinha algo muito assim, diferente, né? Porque era uma cidade onde estava situado o grande templo da deusa Diana, ou da deusa Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então ali o povo tinha uma grande idolatria à deusa Diana, né? E Paulo chegou ali e começou a pregar a palavra de Deus, começou a falar do amor de Deus e implantou a igreja de Éfeso. E ele estava em Roma, preso. Ele escreveu esta carta para a igreja de Éfeso, para trazer uma exortação, para falar do amor de Deus, para falar da salvação através de Jesus Cristo. E hoje vamos meditar um pouco do capítulo 1, do versículo 3, a partir do versículo 3 até o versículo 13. É um texto maravilhoso, é um texto que fala de promessas maravilhosas para mim, para você. Então fica aí firme, né, assistindo, porque a palavra vai falar com você. Boa noite, pastor Helder, né, o pastor Helder, lá em Conceição do Araguaia, pastor da igreja Casa da Bênção, meu grande amigo, né, e irmão em Cristo. Boa noite para a Suzete também, para a pastora Seixta, muita gente que está chegando aqui, graças a Deus. Então vamos ler o texto da palavra de Deus, que esta noite vai servir de base para a nossa meditação. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 13. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Começa por aqui, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por aqui já dá para a gente fazer uma grande pregação. Que versículo maravilhoso esse, que fala que Deus nos abençoou com bênçãos especiais, com todas as bênçãos. E o versículo 4 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Veja só que maravilha. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santo e irrepreensível diante dele em amor. Boa noite, meu amigo Jefferson Marques, lá em Belém do Pará. Um abraço para você, tá? Que Deus te abençoe. E aí, abraço para a irmã Vilma também, que está chegando por aqui. Povo maravilhoso, povo de Deus, nós amamos demais. Versículo 5 diz: em amor nos separou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feito herança, olha só, em Cristo também fomos feito heranças, escolhidos, algumas versões falam predestinados, né? Escolhidos segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que antemão esperamos em Cristo. O versículo 13 diz: nele também vocês, depois de que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Que maravilha, né? Já dá para a gente dormir só com a palavra, só com a leitura, porque é uma palavra maravilhosa, uma palavra que fala aos nossos corações, pelo teor, né? Pelo conteúdo que tem essa palavra. Mandar meu boa noite especial para minha cunhada querida, a Valci Alves da Silveira. Posso falar, Valci? Posso, né? Então tá bom, é brincadeira, né? Essa Valci é uma pessoa muito especial. Então, boa noite também para minha sobrinha Leidiane Valadão. Ela está assistindo conosco, graças a Deus, né? Muitos irmãos estão chegando por aqui nesta noite. Por isso nós ficamos felizes, o Senhor também fica feliz com a sua participação. Então mande um alôzinho, tá? Você que entrou através do Facebook, mande um alô, tá? Dizer para você que essa palavra vai estar no nosso canal do YouTube daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho você pode acessar o YouTube e também assistir por lá, colocar na sua TV Smart, né? Para você ter uma imagem boa, né, pastor? Também um abraço especial para o meu sobrinho Eude Gomes, lá em Araguaína. Ele é fiel assistente, né? Fiel participante aqui das nossas lives. Então a você também um abraço para você, para Socorro, para Lelê e para Nenezinha, né? Eu vou decorar o nome dela a qualquer hora. Então, que Deus abençoe todas essas pessoas maravilhosas que estão nos assistindo nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Que maravilha. Então, vamos começar a discorrer o estudo dessa noite, a temática, a nossa exposição da palavra de Deus, começando no versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só que versículo esse. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa aqui exaltando e adorando o Deus da eternidade. Paulo começa exaltando a santidade de Deus. Então, sempre que nós vamos falar da palavra de Deus, nós temos que ter esse cuidado de exaltar o nome do Senhor, porque Ele é a razão de todas as coisas. O Senhor Deus, Ele que criou todas as coisas, Ele que criou os céus e a terra. Então Paulo começa exaltando ao Deus Criador. Paulo começa exaltando e louvando ao Deus de todas as coisas. E ele completa o versículo dizendo: este Deus que nos abençoou, veja bem, este Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Não foi com algumas, não, irmãos. Foi com todas as bênçãos espirituais, né? Então, Deus nos concedeu essa maravilha de nos abençoar, de nos proporcionar todas as bênçãos em Jesus. Todas as bênçãos. Então, nesta noite, nós vamos falar pelo menos mais de 10 bênçãos que está incluída só nesse pequeno texto da palavra de Deus, da carta de Paulo aos Efésios. Boa noite, sobrinho Renato Gomes, lá em Santa Maria das Barreiras, né, Renato? É isso mesmo, Santa Maria das Barreiras. Um abraço para você, viu? Para sua família querida aí. Então, que Deus te abençoe também. Então, como nós falamos, Paulo começa exaltando ao Senhor Deus, e depois ele diz que Deus nos abençoou com todas, preste atenção, com todas as bênçãos espirituais em Cristo. E a primeira grande bênção espiritual que nós obtemos em Jesus é a nossa salvação. Esta é a grande bênção espiritual
que o Senhor nos concedeu através de Jesus. Quando nós lemos lá no capítulo 2 de Efésios, fala sobre isso, né? Porque antes nós vivíamos, né, perdidos em nossos pecados, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós perdidos em nossos pecados, Ele nos salvou através de Jesus, e pela graça nós somos salvos pela misericórdia de Deus, amém? Então essa é a primeira grande bênção que o Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. A nossa salvação, a minha salvação, a sua salvação. Então nós temos que nos agarrar a ela. Nós temos que dizer: Deus, muito agradecido sou, porque o Senhor me escolheu. O Senhor olhou para mim ainda pecador. E através do sacrifício de Jesus, o Senhor me concedeu essa grande bênção em minha vida. Oh, maravilhoso Deus! Porque Deus é a fonte de bênção que jorra em nossas vidas. Todas as bênçãos se canalizam em Deus através de Jesus. Então, Jesus é a fonte de água viva, ou seja, a fonte de bênçãos que jorra para nós. Bênçãos, maravilhas. Isaías 43:7 diz que nós fomos criados e fomos feitos para louvar a Deus. E é por isso que Paulo, né, começa este texto louvando a Deus, dizendo: bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus nos fez, Deus nos criou. Nós fomos chamados pelo seu nome, né, para a sua glória, para o seu louvor. Que maravilha! Então, não pense que nós somos chamados exclusivamente para fazer qualquer outra coisa, para ser empresário, para ser motorista, para ser fazendeiro. Não. Primeiro plano da criação do homem foi louvar a Deus. O primeiro plano da criação do homem foi servir ao Deus Altíssimo através da adoração. Né, irmã Marilene? Olha só, uma boa noite para você, Marilene Luz Junqueira, né? Minha irmã querida, um abraço para você e para toda a sua família, tá bom? Que Deus te abençoe. Então, Deus viu a nossa necessidade e, através de Jesus Cristo, Ele nos concedeu as bênçãos celestiais. Deus olhou do céu e viu que todos nós estávamos condenados ao juízo eterno. Então Ele nos concedeu, pela sua infinita misericórdia, a salvação e o direito de vida eterna. Esta é a primeira grande bênção que o Senhor nos concedeu, de todas as bênçãos que Ele concedeu para nós em Cristo Jesus. Né, irmã Marilene? Ela escreveu aqui: graça e paz, pastor. Graça e paz, minha irmã. Deus te abençoe. Salmos 33:13 diz: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Então o olhar de Deus sempre esteve, desde a criação, desde Adão, o olhar de Deus sempre esteve fixo em nós, porque Deus nos criou, Deus criou Adão, e na sequência chegou até nós para que nós o louvássemos. E o propósito de Deus, após a queda de Adão, foi a reconciliação dele com os homens, dele com aquelas criaturas que ele criou, com seus filhos, assim dizendo, né, para a sua glória, para o seu louvor. Não é isso? Maravilha! Então, e não é porque, né, o homem, nós, merecemos alguma coisa, não, amados. Porque de merecimento nós não temos nada. Nós obtemos tudo pela graça e misericórdia de Deus, favor imerecido. Porque todos os homens se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso está escrito em Romanos 3:12, na versão transformadora. Então, é importante isso. Deus olhou para mim, Deus me viu, Deus me escolheu desde a fundação do mundo, como nós vamos ler já no versículo seguinte. Deus me separou antes que eu nascesse para o seu louvor, para a sua eterna glória. Aleluia! Glória a Deus. É verdade, não é, irmã Marilene? E o versículo 4 diz, olha só, meus amados, que versículo. Antes da fundação do mundo, presta atenção, é de pasmar.
é de maravilhar. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Olha só, né, Valci? Deus maravilhoso. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o céu e a terra. Antes de Deus formar os mares. Antes de Deus formar o universo. Deus já me escolheu. Então não podemos pensar que nós escolhemos Deus. Que nós escolhemos viver com Deus. Não. Deus nos escolheu primeiro. Agora nós temos a escolha e a decisão de aceitar a decisão de Deus, a escolha de Deus para nós, né? Que maravilha. Então vamos lá. Então diz aqui, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha só. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mas para sermos santos. E o que é santo? Santo não é não ter pecado. Mas santo é ser separado e não igual ao pecado. Está entendendo? Não existe alguém que não tenha pecado. O João, na sua carta, ele fala, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e não há verdade em nós. Então todos nós pecamos. Diz lá na palavra de Deus, todos nós pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Mas pela misericórdia de Deus, né, Ele nos separou, Ele nos escolheu. E uma vez que Ele nos escolheu e nos separou, nós nos tornamos santos. Porque a palavra santo, na tradução original, significa separados. Então, aqui, primeira coisa, Deus nos escolheu para sermos separados, santos. Aqueles que fogem do pecado, aqueles que fogem da injustiça. Isto é aqueles que é santo. Não é não ter pecado, amados. Porque todos pecam. Todos nós pecamos. Agora, o nosso pecado tem que ser de forma involuntária. Né? Involuntária. Né? Como diz o pastor Israel. Quando pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão e Deus nos perdoa. Né, pastor? Então, assim... E ele diz mais, Deus não exige que nós sejamos perfeitos, mas Ele exige que nós sejamos sinceros. Amém. Então, assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. E outra coisa, e sermos também irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Por que será que Deus nos escolheu então? Porque Deus precisava, e Deus precisa do que nós o adoremos, que nós o louvamos, porque foi para isso que Ele nos criou. E é interessante que no capítulo 25, 34 de Mateus, fala sobre a questão da escolha. Quando Jesus fala do final dos tempos, quando o Senhor vai estar separando os seus salvos daqueles que não estão salvos, Ele diz assim... Então dirá o rei ao que estiver à sua direita, aqueles que forem escolhidos, santos e irrepreensíveis. Então o rei dirá, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o quê? O reino que vos está preparado desde quando, irmãos? Desde a fundação do mundo. Olha só como o próprio Jesus endossa fielmente aqui a palavra de Paulo. Então, o Senhor tem preparado para nós o reino desde a fundação do mundo. Porque Deus nos escolheu antes de fundar todas as coisas. Né? Que maravilha. Então, chegando aqui a Lúcia Valadão. Boa noite, Lúcia. Então, que bom que você está aí assistindo a gente no nosso parazão, querido. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Então essa expressão revela o propósito de Deus, essa expressão que Paulo falou aqui no versículo 4, ela revela o propósito de Deus em nos amar e nos ter como filhos. Filhos. Antes de Deus criar o universo, Ele já tinha como certo a nossa criação. A criação do homem foi um arremate de criação de todas as coisas. Então quando nós pegamos lá em Gênesis, né, no capítulo 1, que Deus criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas, mas por último Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, algo especial.
Não diz que ele criou nada, outra coisa, a sua imagem e semelhança, mas somente o homem. Deus criou a sua imagem e semelhança, para ver que Deus tinha um propósito muito especial para conosco, irmãos. Deus sempre teve um propósito muito especial para mim e para você. Deus sempre se preocupou comigo e contigo, meu amado. Deus sempre se preocupou, né, Lúcia? Deus sempre se preocupou. Então, desde que Deus, né, criou todas as coisas, Ele já se preocupou conosco, porque a nossa entrada no reino do Pai, ela está reservada desde a fundação do mundo. Ela está reservada desde a fundação do mundo. Então feliz é o povo que Deus escolheu para a sua herança. O Salmo 33, 12, na parte B, diz: deu o povo que ele escolheu para a sua herança. É interessante, olha só o que o cronista, aqui em 2 Crônica 29, 11, fala: meus filhos, não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. Não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor nos escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigir o povo no culto e para o adorar. Olha só, foi para isso. Deus nos escolheu, Deus nos fez seu. Isso, irmão, não tem preço. Mesmo porque Jesus já pagou o preço por nós, né? Jesus já pagou o preço. Então Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, Ele estendeu a sua escolha a todos aqueles que aceitassem as condições de ser santo e irrepreensível. Essa é a grande sentença, né? Na verdade, o Senhor escolhe todas as pessoas. O Senhor chama, o Senhor faz um convite. Eis que estou à porta e bato. E tem pessoas que até aceitam o convite, mas quando chega a condição que tem que ser santo e irrepreensível, muitas pessoas desistem. É a história que nós ministramos 2 semanas atrás sobre a questão da semente. Quando chega as dificuldades, as pessoas desistem. Ou mesmo quando não chega a dificuldade. Porque ser santos, ser separado, é uma coisa, ainda tem mais outra, muito mais séria, que é ser irrepreensíveis. E para ser irrepreensível, amados, nós não podemos ter repreensão. A nossa vida tem que ser em linha correta, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é maravilha. Deus nos escolheu para ser santos e irrepreensível nele, antes da fundação do mundo. Que palavra maravilhosa, né? Ora, meu querido irmão Lupercio, que bom, meu irmão, que você está aparecendo aqui. Boa noite, graça e paz para você também. Lupercio Reis Rocha, essa pessoa maravilhosa que nós amamos de coração, né? Você, irmã Zeni, irmã Carmelina, a Maria do Carmo, Fernandes, o Pedro, essa família toda, né? Vai o nosso abraço aqui especial, tá bom? Que Deus nos abençoe. Olha só que a respeito de ser irrepreensível, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 7, dizendo assim: pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para ser santos. Então Paulo, né, vai endossando todas as palavras que está nas Escrituras Sagradas. Não é isso? Então, esta carta de Paulo, ela é maravilhosa. E demais, né, Paulo escreveu também aos Colossenses, capítulo 1, 22. Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-lo diante dele, olha só, para nos apresentar diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não foi isso que Paulo escreveu no versículo 4? Foi. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para ser santos e irrepreensíveis. Irmão, isto exige de nós
muita decisão. Isso exige de nós fazer muitas escolhas em nossas vidas. Escolher vários destinos, vários caminhos, vários rumos, para ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Precisa mais? Não, né? Não precisa mais. Oh, meus amados, como Deus é maravilhoso. Deus está no céu, como nós vemos, olhando para nós. Porque os seus olhos estão sobre todos os homens, está sobre toda a terra. Mas Ele quer que nós sejamos, Ele já nos escolheu. Desde a fundação do mundo. Mas nós temos que, para nós honrar esta escolha que Deus fez, nós temos que ser santos, inculpáveis, ou seja, não ter nenhuma culpa, irrepreensível, ou seja, não ser objeto de repreensão. Está disposto? Eu estou. Quero pagar este preço. Quero ter este caminho na minha frente. De honrar a escolha que Deus fez. Aquilo que Deus fez por mim antes de criar o mundo. Antes de eu nascer. Antes de eu ser gerado. O Senhor já olhou para mim e me amou. Oh, Deus maravilhoso. Antes. O Senhor já olhou para mim e me amou de forma especial. Né? Então, maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. Versículo 5 diz: e também em amor nos separou para Ele. Algumas versões falam está predestinou. Né? Mas predestinação, apesar que existe uma doutrina sobre isso, né? Que nós não vamos entrar em hipótese nenhuma nisso, porque é mais confusão do que doutrina. Mas diz que Deus nos separou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. É a vontade de Deus. Então podemos ler que Deus nos separou, que Deus nos predestinou, que Deus nos fez para Ele. Mas para quê? Para sermos adotados como seus filhos. Por que adotado, amados? Porque nós que éramos gentios, nós que não somos descendentes direto de Israel, né? Nós entramos no reino de Deus pela misericórdia, pelo sacrifício de Jesus. É o que está escrito lá em João capítulo 1, do versículo 11 e 12. Diz que Jesus veio para o que era seu. Ele veio para os israelitas, ele veio para os judeus, mas eles não receberam. Mas diz: mas todos aqueles que o receber, a todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Podemos glorificar a Deus, irmãos, porque Deus nos separou desde a fundação do mundo para sermos adotados como seus filhos, ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como assim? Por meio de Jesus Cristo, como nós meditamos agora lá do João 1, 11 e 12. Todos aqueles que o receberem, todos aqueles que creem no seu nome, Deus lhe deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas como nós não somos descendentes diretos do povo hebreu, do povo judeu, então nós somos adotados. E quais são os direitos de um filho adotado? Todos. Quando nós adotamos uma criança, legalmente, ela passa a ter todos os direitos dos filhos biológicos. E elas têm o direito de amor, de carinho e também direito à herança. Então assim nós somos. Nós temos os mesmos direitos diante do Pai, do povo hebreu, do povo judeu, porque nós somos adotados por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, porque Deus tinha esse propósito de salvar toda a humanidade. Salmo 139, 13 diz: porque tu formaste meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Então, irmãos, Deus nos criou, Deus nos amou, Deus nos separou antes de nós existir.
quando ainda era uma massa uniforme, quando nós não tínhamos forma, quando nós pensávamos, nem pensávamos em existir. Deus já me conhecia, Deus já me via, Deus já me amava, Deus já te via e já te amava. Pode glorificar a Deus? Aleluia. Aleluia. Né, Lúcia? Aleluia. E mais, Gálatas capítulo 1:15, Paulo escrevendo às igrejas da Galácia, diz, né, na parte A, mas quando Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Não é isso? Paulo está escrevendo justamente aquilo que está escrito no Salmo 139. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu beneplácito, pelo seu amor. Foi, amor. Foi por isso. Deus me amou antes do meu nascimento. Ele já me amava. Agora, precisamos entender que essa escolha que Deus fez por nós, essa separação que Deus fez para nós, ela requer de nós uma decisão, amados, um preço. Nós temos que aceitar ser o escolhido de Deus, né, Suzete? Nós temos que aceitar ser o escolhido de Deus. Nós temos que aceitar ser santo, ser irrepreensível, ser inculpável para Deus. Isso é a verdade. Glorioso é o nome de Jesus Cristo. E Paulo fala ainda, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizado, mas receberam o espírito de quê? De adoção, por meio do qual nós chamamos e nós clamamos, Abba, Pai. É isso mesmo, meus amados. Romanos 8,15. Porque nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas nós recebemos um espírito de adoção por meio de Jesus Cristo. Eu fui adotado por Deus. Então, eu tenho os mesmos direitos de entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Os mesmos direitos. Porque todos aqueles que creem em Jesus, que o receberam, ele deu o direito de ser chamado filhos de Deus, adotado, mas filhos, com todos os direitos. Não é isso, pastor João? Pastor João Costa Santana, lá em Palmeiras de Goiás. Um abraço para o Senhor, tá? Nós o amamos muito, o senhor, a pastora Selma e a sua família toda. Que Deus te abençoe também. E o versículo 6 diz, para que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Olha só, para louvor da glória de sua graça. Para louvor da glória de sua graça. Que ele nos concedeu gratuitamente em Jesus. Um abraço, pastor João. Um abraço para o senhor. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ah, maravilha! Porque todos os que são chamados pelo meu nome, e os que eu criei para a minha glória, sim, aquele que formei e fiz, todos os que são chamados filhos de Deus, todos os que são chamados pelo seu nome, ele os criou para a sua glória, para o seu louvor. Foi para isso que formei e os fiz. Isaías capítulo 43, versículo 7. Tá certo? Então, diz mais ainda o salmista no capítulo 57, 7, Salmo 57, 7, diz, firme está o meu coração. Ó Deus, o meu coração está firme
e cantarei e entoarei louvores a ti. Meu irmão, que maravilha, adorar a Deus, louvar o Senhor. É isso que Ele espera de nós. Ser santos, separados, inculpáveis, irrepreensíveis para o seu louvor, para a glória do seu nome. Deus maravilhoso, nosso Pai, né, Lúcia? Deus maravilhoso, nosso Pai. Glória seja dada ao teu nome. Olha o reloginho aqui, porque o nosso tempo, irmão, é bem mais rápido do que outros tempos. Versículo 7. Diz, nele temos, em Jesus, neles temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha só. Em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue. É o sangue de Jesus que nos purifica. É o sangue de Jesus que lava os nossos pecados. Eu lembro que lá em Apocalipse, João viu na sua visão, uma grande multidão, estava à areia do mar, carregando palmas em suas mãos, vestida de roupa branca, e ele pergunta para o Senhor, quem são estes? E o Senhor fala, estes são aqueles que tiveram suas roupas lavadas no sangue de Jesus. Estes somos nós, que aceitamos a escolha de Deus. Aceitamos a escolha de Deus. Então nós temos a redenção pelo seu sangue, que nos concede, que nos dá a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não é por bondade nossa, não, irmãos. Bondade nossa, merecimento nosso, aonde? Não, é favor imerecido. É pela riqueza da sua graça. Romanos 3:24, Paulo diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo já explica tudo, Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso precisa nós explicarmos uma coisa, não. A nossa salvação, a nossa justificação em Cristo não foi de graça e não é de graça, mas é por sua graça, porque Jesus já pagou um preço. Tem uma música que nós cantamos, música da coinonia muito antiga, diz assim, eu sei que foi pago um alto preço, por mim e por ti. E esse preço, o preço que Jesus pagou, foi um preço de sangue. A pastora C escreveu aqui, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, remidos. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz também, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então Deus nos resgatou do império, na versão Almeida, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos lendo na versão Nova Almeida atualizada, assim, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E o versículo 14 diz, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. É isso aí. Então, conforme está escrito no versículo 7 do capítulo 1 de Efésios, diz, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E o próprio Jesus Cristo, falando lá em Mateus 26:28, ele diz assim, por isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos,
para a remissão dos pecados. Glória a Deus. Aleluia. E podemos completar a nossa narrativa aqui, deste versículo, né, lendo o que o autor de Hebreus escreveu no capítulo 9, versículo 22, que diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que Jesus morreu, amados. Por isso que Jesus foi posto naquela cruz. Por isso que ele derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ter a remissão, o perdão dos nossos pecados, a purificação de nossas vidas. Glória a Deus. Estão entendendo direitinho, né? Que maravilha de palavra que o Senhor nos deu através do seu Espírito Santo. Versículo 8 diz: que Deus, né? Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Então, a riqueza de sua graça, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Boa noite, meu amigo Iris Valadão. Você apareceu aqui, né? Então, boa noite para você aí, ó. Apareceu aqui o Iris, né? Bonitão, maravilhoso. Esse meu cunhado é espetacular, né? Então, em Lucas 21:15 está escrito assim: porque eu lhes darei palavra e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Então, nós que vivemos pela graça de Cristo, Deus nos concede, Deus derrama sobre nós abundantemente o quê? Sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. E o versículo 9, deixa eu adiantar um pouquinho, porque o tempo já foi. Versículo 9 diz assim: e ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Olha aqui, o pastor João está mandando um abraço para a Conceição do Araguaia. Aí, meus irmãos de Conceição do Araguaia, recebam o abraço do pastor João Costa Santana. Vocês são especiais, né, pastor João? Esse povo aí que nós amamos muito, né? Então, ele nos revelou. Então, Deus nos revelou, através de Cristo Jesus, o mistério da sua vontade. E qual que é o mistério da sua vontade? É que ele nos escolheu desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, para nós sermos o quê? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O mistério da vontade de Deus, de nos remir, de nos perdoar, de nos aceitar como filhos, pela sua misericórdia. Olha só, pessoa que está aparecendo aqui, Maria Iranley Gonçalves Campos, lá de Palmas. Ela mora em Fortaleza, que ela está morando em Palmas agora. É uma colega que eu tive no Banco do Brasil muitos anos atrás. Então, você, minha querida, um abraço muito especial. Que bom que você está assistindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Não é isso, Iranley? Abraço para você. Olha só. Então, Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Paulo escreve assim. Paulo fala assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Aos seus separados. Paulo escreveu os Colossenses capítulo 1, versículo 26. Foi, irmão. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado a nós, ao seu separado, a mim e a você, meu querido. É isso aí. É isso aí. E ele completa no versículo 27 de Colossenses 1, 27. A estes, aos santos, né? A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que somos nós, que é Cristo em vocês, a esperança da glória.
Cristo em nós. É Cristo que nos faz a esperança da glória. Eu gosto naquele versículo de 1 Coríntios 2, 9, vai 2 Coríntios, nem vou sei direito, que diz assim: aquilo que o homem não viu, nem o olho não viu, nem os ouvidos ouviram, é o que Deus tem revelado para aqueles que o amam. A sua glória. Né? A sua glória. Né, pastor? Ou seja, vem para mim se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios 2, 9. Acho que é 1 Coríntios. E vamos encerrar agora, né, chegando aos finalmente, assim, versículo 10. De fazer convergir nele, em quem? Jesus. Convergir é aproximar, é chegar perto, para fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Olha só, nós lemos agora aqui, né, segundo o que Paulo escreveu em Colossenses 26, diz que o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. Aí, Paulo, escrevendo lá em Efésios 10, 1:10, diz: de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude que dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Gente, Deus é maravilhoso. Eu estava lendo uma nota de rodapé da Bíblia Nova Almeida atualizada, na página 2151, que diz assim. Eu coloquei aqui, irmão, porque não é minha essa palavra que está anotada lá na Bíblia. Diz assim: Deus realizou a reconciliação de todos os tempos em Cristo. A obra de Cristo na cruz é a obra central para a história da criação, tanto no céu como na terra, pois redimiu o seu povo e silenciou todos os poderes do mal. Que maravilha essa nota, né? Bíblia Nova Almeida atualizada, página 2151. Essa nota, ela é fantástica. Exatamente que o tradutor da Bíblia fez essa coisa inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo completa. Colossenses 1,15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação. O que é primogênito? Primeiro. Então, como eu falei há pouco, Jesus estava com Deus na criação de todas as coisas. Por isso que Deus nos amou tanto. E o versículo 11 diz: em Cristo fomos também feitos herança, separados, santos. Em Cristo fomos também feitos herança, separados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o quê? O conselho da sua vontade. É como Deus quer, irmãos. É como Ele quer. É como Ele quer. Sempre foi vontade de Deus reconciliar o homem consigo. Para tanto ele determinou que Jesus deveria morrer para cumprir este propósito. Para tanto, ele determinou que Jesus deveria morrer para cumprir este propósito. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, não tivesse aspergido o seu sangue sobre nossas vidas, nós estávamos até hoje sacrificando carneirinhos e cordeirinhos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo amor com que nos amou. E se somos filhos, somos também herdeiros. Está falando aqui da herança, né? Fomos também feitos herança. Aí Paulo escreve assim: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, junto, de Cristo. E com ele, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. É maravilhoso. O propósito do conselho da vontade de Deus é maravilhoso. Nós somos filhos. Então o que Paulo escreve? Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Então, como eu falei há pouco, os filhos adotados têm os mesmos direitos dos filhos biológicos. Então, nós adotados, segundo a bondade de Deus, segundo o conselho da sua vontade, nós temos o mesmo direito que os filhos legítimos, que são os israelitas. É por isso que se fala, né, que a igreja do Senhor Jesus hoje, nos dias atuais, é a extensão do Israel de Deus. Nós somos a extensão do Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus. A fim de sermos para louvor da sua glória. Deus está falando, o Paulo está falando novamente. A fim de sermos para louvor da glória de Deus, nós os que estamos antes esperando em Cristo. Nele também vocês, sem Jesus, também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. A promessa de Deus, que nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo. A promessa de Deus, que nós fomos escolhidos desde as gerações passadas. A promessa de Deus, que me viu antes de eu ser formado e me escolheu para Ele. Amém? Boa noite, meu irmão Dionaldo Campos, do Ministério Resgatando Vidas. Um abraço para você, para o pastor Zezinho, a pastora Mônica, esse povo maravilhoso aí do Ministério Resgatando Vidas. Oh, que coisa maravilhosa! Minha sobrinha querida Marilza Gomes, lá de Araguaína. Ó, quero mandar um abraço para você, minha querida Roberta, e para minha mãe Ana Maria. Fala para ela que eu estou mandando um abraço apertadíssimo para ela, que eu a amo demais. E para finalizar, irmão, que o relógio já está ultrapassando o nosso tempo, diz assim que nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa, e Paulo diz o seguinte: Deus nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo. Que palavra, irmãos? Que palavra essa que Paulo escreveu aqui, ó. Deus nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu, né, irmã Vilma? Uma boa noite para Oclaí da Silva Brito. Para você também, ó, um abraço muito grande, tá bom? A Maria está dizendo, cheguei um pouquinho atrasada. Tem nada não, minha querida, você pode ver a palavra depois aí, tá? Tanto no Facebook como no YouTube, tá bom? Daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Não tem problema não, você pode ver toda a palavra, ok? Então, vamos só repetir esse versículo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Diz, Deus nos identificou. O que é? Identificação, quando nós paramos na blitz, o que é que o policial pede? Identificação, né? Um documento nosso. Para nos identificar, se nós somos de verdade aquela criatura lá. Então, Deus nos identificou como seu filho, santo, irrepreensível, inculpável. Deus nos identificou como sua propriedade. Nós somos de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Ao colocar em nossos coração o selo do Espírito. Irmão, isso aqui tem um peso gigantesco na vida de um filho de Deus. Nós ser identificados como propriedade de Deus e Ele nos marcar. Esse selo representa uma marca. Quando nós lemos em Apocalipse, que fala, né, sobre a besta no final dos tempos, né, todos aqueles que não tiver o selo da besta não pode comprar, porque o selo é uma marca, é uma identificação de propriedade. E também Deus selou os seus. Quando nós lemos lá que Deus separou os 144 mil e selou. Então, selo significa uma marca que Deus coloca em nós como propriedade sua.
Você que foi fazendeiro, né, Iris? Você que foi fazendeiro aí no Parazão, né? Quando você tem lá o seu gadinho, né, você vai lá e coloca uma marca, um selo. É isso aqui é meu. Tá aqui, ó, tá selado, tá marcado. É, desse jeito. Então diz assim, Deus nos identificou como sua propriedade. Oh, como é maravilhoso ser propriedade de Deus. Eu pertenço a Ele. Eu sou dele. Eu sou dele. Deus nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito Santo. Ou seja, é a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Deus está selando aquilo que Ele nos prometeu. Toda a promessa, todas as promessas, todas as bênçãos que está citada aqui neste capítulo, irmãos, que Paulo falou, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Deus selou aqui. Ou seja, é a garantia de tudo aquilo que Ele nos prometeu. De todas as bênçãos que Ele nos prometeu. Ninguém as toma de mim. Ninguém as toma de você. Não é isso? Ninguém as toma. Amém? E o nosso tempo foi-se. Um abraço muito especial para todos os meus amados irmãos que estão nessa noite compartilhando conosco essa palavra. Olha, essa palavra vai estar aqui no Facebook, vai estar no YouTube, você pode compartilhar com as pessoas que você ama, para que eles também ouçam. Irmão, essa palavra é maravilhosa. Veja esse versículo de 2 Coríntios 22. Deus nos identificou como sua propriedade. Nos colocou um selo em nós, uma marca, que é a garantia de tudo aquilo que Ele prometeu. Ó Deus. Então que Deus nos abençoe. Quero pedir para os irmãos, mais uma vez, irmãos, estamos vivendo em tempo de pandemia feroz. Então observe as orientações das autoridades de saúde, siga as orientações, porque essa doença não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Então, você é responsável, eu sou responsável por isso, tá bom? Então não vamos fugir daquilo que as autoridades de saúde, que os médicos, que os especialistas estão nos orientando, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esta palavra. Deus maravilhoso, Pai querido, colocamos diante de Ti, Senhor, esta palavra, Senhor. Colocamos diante de Ti a vida, Pai, dos meus irmãos, dos meus amigos que assistiram esta palavra, aqueles que vão assistir depois. Deus abençoa, coloca essa palavra nos seus corações. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre cada um. Amém? Então, meus amados, até na próxima quinta, quando nós estaremos aqui novamente com mais um momento com a palavra. Com mais uma palavra de Deus para edificar nossas vidas. Em nome de Jesus. Fique com Deus. A paz do Senhor.